E aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a oração do terço. E, bom, esse não é o vídeo para explicar como reza ou para dizer como você faz para meditar melhor. Mas o intuito desse vídeo é falar por que a oração do terço ou do rosário é uma das melhores e mais eficientes práticas de oração dentro do cristianismo e por que você deveria rezá-lo. Então, se você é aquela pessoa assim que de repente está até fazendo, né, a quaresma com o Frei Gilson, ou então você reza de vez em quando, ou então você nunca nem rezou, fica nesse vídeo até o fim, porque provavelmente o que eu vou expor aqui para você vai te fazer entender uma perspectiva sobre esse tipo de oração que talvez você não tenha, e isso vai te gerar um desejo maior, te dar uma força maior para querer praticar isso todos os dias. Então vamos lá. A oração do terço, eu vou falar terço para simplificar, né? Mas a oração mesmo é do rosário, né? Mas a oração do terço, quando a gente olha ela por fora, ou quando a gente começa a praticar, nós temos a impressão de que ela é uma oração um pouco pobre. Por quê? Porque ela é feita de uma estrutura que se repete e repete e repete e parece que não há nenhuma novidade. Mas existe uma dupla estrutura dentro da oração do terço, e eu vou começar falando sobre isso e depois eu vou falar por que há essa dupla estrutura. Bom, a estrutura é a seguinte, a estrutura exterior, né? Hoje eu tô errando todas as palavras, né? A estrutura exterior do terço são as palavras que você fala, isso quer dizer, é a oração vocal que você faz. Essa oração vocal, ela tem um porquê e ela não é um tipo de oração pobre. Inclusive, eu postei um vídeo essa semana falando sobre oração do terço, do rosário, né? E fiz um questionamento. Seria essas orações vãs repetições? Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir depois. E, bom, depois você assiste esse vídeo que ele vai te responder isso de uma maneira, acredito que, final. Você não vai mais ter dúvidas. Mas essas orações exteriores, elas são extremamente necessárias porque todo mundo dá aquela explicação assim, não, a oração do terço mesmo é a meditação. Né? E aí, a Ave Maria, o Pai Nosso, é como se fosse uma música de fundo. Olha, não é mentira, mas a oração mesmo não é a meditação, não. A oração mesmo é o que você está falando. A meditação é fruto do que você está falando, porque o que você está falando são palavras santas. São palavras que vieram da própria criatividade de Deus, da própria revelação. Inclusive, quando digo revelação, eu digo a própria Bíblia mesmo, né? Tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria. Vem da própria Bíblia mesmo. Então, pelo poder daquelas palavras santas, em intenção de meditar sobre aquelas passagens santas, isso produz em você uma meditação. E essa meditação, ela é ruim à medida em que ela é sua. Então, quanto mais a meditação é sua, pior ela é. Quanto mais a meditação é fruto da graça da oração, e essa graça da oração vem da Ave Maria, vem do Pai Nosso, corrente do rosário, ou seja, vem da parte exterior, ela vai fazendo crescer essa oração interior, que é o segundo, ou a segunda camada, vamos assim dizer, segunda parte da estrutura dessa oração. E aí, entenda o seguinte, existe uma classificação dos graus de oração, onde a oração vocal é colocada como a número 1. E, bom, ela realmente é a número 1, no sentido de que ela é inferior a outros tipos de oração. Mas não quer dizer que ela sendo inferior a outros tipos de oração, no sentido de que ela... Não é que ela é uma oração pior, tá? Ela só é uma oração menos completa. Não quer dizer que é porque ela é o número 1, ela não está mais acima, dentro da escala, que ela é inútil, ou que ela é ruim, ou que ela, sei lá, é simples demais, ou que ela não realiza nada, não alcança nada. Não, de fato ela alcança. Ela alcança o quê? Bom, em primeiro lugar, a prática dela alcança os outros níveis, né? Em segundo lugar, a prática dos primeiros graus de oração, ou do primeiro grau de oração, que é a oração falada, né, a oração que a gente repete, ela tem um intuito educativo. E por que educativo? Se você parar para pensar, por que o rosário ele é feito daquilo que você fala e daquilo que você pensa? Porque você é feito daquilo que você fala e daquilo que você pensa. E você fala o que você pensa. Mas o rosário é ao contrário. Você fala primeiro e pensa depois. Por que fala primeiro e pensa depois? Porque os seus pensamentos são ruins.
Deus mesmo fala, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então ele te dá certas palavras para que essas palavras possam criar em você uma certa suscetibilidade, né, para pensar como ele. É por isso que o rosário ele se propõe a ser feito com essa estrutura meditativa, onde ele te dá certos temas não é a melhor palavra, onde ele te dá certos episódios, e esses episódios eles são repetidos passando por essa estrada real que é a Ave Maria, que é o Pai Nosso, certo? Então, assim funciona o rosário. E ele é feito assim para quê? Para te educar. Uma vez que você é o que você pensa, você é o que você externaliza, se você começa a pensar nos episódios da vida de Cristo, nos episódios da vida de Nossa Senhora que espelha Cristo perfeitamente, se você começa a pensar nesses episódios e você exterioriza isso com palavras que simbolizam esse episódio, palavras que clamam por esses episódios na sua vida, né? Por exemplo, o pedido do Pai Nosso, né? É nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, você está pedindo uma série de coisas nessas orações que você não se dá conta. E isso diz muito mais do que aquilo que você é capaz de pensar e meditar por si mesmo. Né? De ficar olhando ali, tentando criar imagens na sua cabeça. Não estou dizendo que isso é ruim, não, tá? Eu só estou dizendo que não é o principal. Muita gente fala que é o principal, mas não é o principal. Essa é a parte secundária e ela vai se tornar a principal à medida em que você evolui no grau da oração. Então ela vai tender a se tornar a principal mesmo, porque como eu disse, né, um dos efeitos da oração rezada, falada, né, verbal, é te levar a criar os pensamentos certos, as competências, vamos dizer assim, interiores certas para avançar. E não o contrário. Então você não começa, né, valorizando no terço e no rosário aquilo que você produz com a sua mente. Porque o que você produz com a sua mente é porcaria. Então existe essa repetição constante justamente para que através da repetição você aprenda a pensar outra coisa. Porque quando você pensa outra coisa, você se torna outra coisa. Os nossos pensamentos, veja só como a gente funciona, né? Você, inclusive, me deu uma ideia boa de vídeo aqui agora, né? Posso fazer um vídeo sobre pensamentos. Me diz aí se você quer um vídeo sobre pensamentos. Mas veja bem, quando você vai fazer uma coisa, normalmente você pensa antes, ainda que seja por 1 milissegundo. Ainda que você nem tenha percebido que você pensou aquilo, mas aquilo passou pelo seu pensamento. Então o pensamento se torna uma ação. Quando uma ação se torna constante, a ação se torna um hábito. Quando um hábito se torna constante, o hábito se torna uma característica sobre você. E essa característica sua vai moldar a sua vida, o seu futuro, o seu destino. Então, os seus pensamentos, em última análise, eles vão moldar o seu destino final. Eles vão moldar a direção que você vai. Aquilo que você pensa vai moldar o que você é. Por isso que teve até um outro vídeo aqui que eu disse o seguinte: o homem é aquilo que ele contempla. O que você contempla é o que você vai ser. Por quê? Porque é natural que seja assim. O ser humano foi feito para contemplar e para contemplar a verdade. Uma vez que você dá a sua atenção a diversas porcarias, a diversas inutilidades, a diversas coisas, a diversas opiniões, você está se colocando no nível delas, porque você está dando aquilo que você tem de maior, que é o seu intelecto, a sua inteligência, o seu espírito mesmo, em atenção a essas coisas que são menores do que você. Então você se coloca como um ser inferior. E quem termina inferiorizado termina no inferno, que é o estado inferior do ser. Seja ele demônio, né? Seja ele ser humano. No caso, demônio já é o estado inferior, né? Seja ele angelical, seja ele ser humano. Então, já que você não quer ser isso, o que você precisa fazer? Você precisa consertar os seus pensamentos e precisa pensar na única coisa necessária. O que é a única coisa necessária? A vida de Cristo. A vida de Cristo é a única coisa necessária. Só que, tem um detalhe. Talvez você possa pensar assim, se é a vida de Cristo, por que a gente fica rezando Ave Maria e por que vários dos mistérios são a respeito de Nossa Senhora? Tipo, os 2 últimos mistérios
dos gloriosos, né? Que a Assunção é a coroação de Nossa Senhora. Por que sobre ela? Porque é o seguinte, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com tudo que você é. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus era quem? Jesus era Deus. Quem amou a Deus melhor do que qualquer outra pessoa? Bom, a gente sabe que amor de mãe, pela própria Bíblia, é aquele que mais se aproxima do amor divino. Qualquer pessoa que é mãe, pense agora no seu filho, pense agora na sua filha, e me diga se não é verdade. Me diga se você não morreria por eles, se eles não significam a sua vida, né? Eles resumem quem você é. Eles são a sua vida. E especialmente é assim para a mulher, porque a mulher é de onde eles saíram. É uma fonte de vida para eles. Então, Jesus tinha mãe. Quem o amou maior do que todo mundo? Quem o amou melhor do que todo mundo? Se não a sua mãe. Só que ela era mãe de quem? Quem era Jesus? Jesus era Deus. Então, ela amou a Deus, ela cumpriu o primeiro mandamento melhor do que qualquer outra pessoa. Então, a Virgem Maria, ela é para nós a melhor imitadora de Cristo. Porque uma coisa é você imitar o Cristo, outra coisa é você imitar um imitador. Todo mundo sabe que se você for pegar para ouvir um cara que imita outra pessoa e tentar imitar a imitação dele, fica mais simples do que tentar diretamente aquela pessoa que é imitada. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que você entendeu. Então, sei lá, eu quero imitar o Bolsonaro. Se eu ouvir um cara imitando o Bolsonaro, é mais fácil eu imitar do que eu imitar diretamente ouvindo o Bolsonaro e tentar pegar os trejeitos dele, né? É isso aí, tá ok? Então, então, o que a gente precisa fazer é imitar os passos de quem imitou melhor. E ela imitou melhor. Ela imitou melhor. Ela foi quem mais amou. Ela foi quem mais teve paciência. Ela foi quem mais suportou. Então, Maria é um espelho que nos direciona a Cristo. Maria nos leva a Cristo e, quando ela nos leva a Cristo, não diminui o Cristo, só o aumenta. A obra de um artista não diminui o artista. Você prestar atenção na obra de arte e não no artista, não diminui o artista, porque vendo a obra você vê o artista. Vendo a sua beleza, você vê a criatividade dele. Vendo a obra, você vê a técnica dele, e aquilo ali só engrandece quem ele é. Ninguém que está numa exposição de arte vai falar assim, não, para de olhar para o meu quadro, olha para mim. Não é assim que funciona, né? Então, olhar para a vida de Nossa Senhora é olhar também para um esquema de... Bom, deixa eu reformular isso aqui para ficar mais simples. Olhar para a vida de Nossa Senhora é olhar para etapas da vida espiritual. Porque se você olha para a vida dela, pensando em cada um desses episódios, né, desses 15 episódios do Rosário, você pega cada um desses episódios e eles são uma etapa da vida espiritual. Se você analisar dessa forma, se você meditar dessa forma, você vai encontrar ali uma resposta muito prática daquilo que é se tornar santo. Veja que a vida dela começa, né? A gente vê a vida dela inteira ali. A gente vê desde a Anunciação até ela morrendo e indo para o céu. E findando ali na eternidade dela, né? Em como é ela agora. Veja que curioso, por exemplo, né? Um dos vídeos anteriores que eu postei, talvez você que esteja assistindo tenha sido o vídeo de antes de ontem, não sei. Também pode você estar assistindo isso aqui anos depois que eu postei, tudo bem, né? Teve um vídeo que eu postei um dia desses onde eu disse que na casa de Davi, da qual descende Jesus Cristo, as rainhas eram as mães, não eram as esposas. E tinha um termo para isso, né? Gebirá. Então, quando o anjo saúda Maria e ele fala que ela vai dar à luz a um filho varão que vai reinar eternamente no trono de Davi, em outras palavras, ele está falando que ela é rainha. É por isso que até que tem aquela oração, né? Salve, rainha e tal. Porque ela realmente, historicamente, olha, eu não estou nem falando de doutrina. Historicamente, se ele é descendente da linhagem de Davi, ela é rainha.
Então ela é rainha historicamente. E o anjo a saúda como rainha, né? Ele diz salve. É como se fosse ave. Né? Ave é salve. É a mesma palavra, só que de formas diferentes, né? Em latim e em português. Então, se bem que latim também tem salve, né? Ignora aí os pormenores. Então ele saúda ela assim e diz que ela vai ter o filho e que esse filho vai ser rei. E no fim do rosário, o último mistério é ela de fato coroada. E por que ela está coroada? Porque o filho dela veio cumprir a missão e ele é rei. Então, cumpre-se, né, no fim da vida de Maria aquilo que foi anunciado no início. E você vê que isso também é parte da estrutura da vida espiritual. Porque, por exemplo, você começa a sua vida espiritual também com uma anunciação. Qual anunciação? Tu és o meu filho muito amado. Em que sentido que essa é a sua anunciação? No mesmo sentido em que foi isso que o Pai disse a Jesus no dia que ele foi batizado. Então, a sua vida espiritual começa no seu batismo. No dia do seu batismo, Deus fala isso para você. Tu és o meu filho muito amado. E aí, no fim da sua vida, você também vai receber a coroa de glória. Né? E ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. E esse é o seu final. Agora, o que é do início ao fim? Existe toda uma estrada aí. Existem várias etapas de uma vida espiritual que vai se desenvolvendo. E essa vida espiritual que vai se desenvolvendo passa pelos pensamentos que você tem, pelas ações que você tem, os hábitos e, por fim, as características. Ela vai passar também por aquilo que você diz, por aquilo que você expressa, pela forma como você vive a vida. Então, se você coloca na sua vida uma regra de oração, e por isso o rosário é repetitivo e é para ser mesmo, e a regra de oração tem que ser repetitiva, você começa a moldar a sua vida naquela regra, e aquela regra se torna você. Você se torna a regra, melhor dizendo. Então, a regra, no início, ela está ali apertando você. Ela é chata, ela é difícil, tem dia que você não quer, mas depois ela te dá a liberdade. Ela é a sua liberdade. Então, você aprendeu uma série de regras assim ao longo da sua vida, você só não se recorda disso. Houve um tempo em que escovar os dentes era chato. Seus pais tinham que mandar, tomar banho. Eu espero que não tenham que mandar mais. Nem que seja pelo WhatsApp, né? Já tomou banho hoje? Então, houve um tempo onde você não tinha absolutamente nenhuma regra, nem humana, nem de cotidiano, nem de ações simples. E isso aí foi sendo colocado em você e você foi se educando nisso. E isso só te civilizou, isso só te melhorou a vida, isso só te fez obter coisas melhores da sua vida. Hábitos melhores, enfim. Você se tornou uma pessoa melhor. Espiritualmente funciona da mesma forma. Se os seus pais, que são humanos e são ruins, maus, né, isso é a palavra de Jesus, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né, quanto mais o Pai que está no céu. Então, assim, se os pais que são maus, nós que somos ruins, né, sabemos ensinar regras que são úteis e que são boas para a vida dos filhos, que deixam eles melhores, deixam eles livres e não prisioneiros dos seus próprios prazeres, suas próprias vontades, quanto mais o Pai que está no céu. Então, quando ele te dá uma regra de oração, quando ele te dá uma oração para ser repetida, inclusive, como o Pai Nosso, quando ele estabelece, por exemplo, quando é dia da semana de você ir na casa de Deus fisicamente, você tem que estar lá, de quando é a data litúrgica que você tem que seguir um determinado jejum, que você tem que ir em determinada festa de guarda. Quer dizer, essas regras, elas não são para o seu aprisionamento, elas são para a sua liberdade. E a oração é para a sua liberdade. A oração para o cristão é a sua respiração. Então, experimente ficar um dia sem respirar. Então, assim, quanto mais avançado na vida espiritual, né, mais mística será essa oração. Mas enquanto nós não chegamos a esse nível, porque é Deus que nos eleva a esse nível, e também, no início, em parte, as nossas forças, nós precisamos fazer essa força.
Nós precisamos parar de olhar para o rosário, parar de olhar para o terço como simplesmente uma oração chata e repetitiva. Não, eu quero novidade, sabe? O que mata a vida espiritual de muita gente é a ânsia pela novidade. Porque a ânsia pela novidade não permite você cuidar daquela planta, por assim dizer, né, que vai crescendo aos poucos, até dar frutos. Então você nunca vai ver o fruto. Por quê? Porque você planta uma semente e aí quando ela começa a brotar, você fala, não, essa semente aqui tá demorando muito, vamos ver outra, vamos ver outra. E você fica pulando de devoção em devoção e faz novena disso e daquilo e vai na missa sim, vai na missa não, domingo sim, domingo não, e quer o padre falando de tal e depois você já tá assim e já tá flertando com outra religião. Quer dizer, você não sai do lugar por sair demais. Entendeu? Na verdade, o que nós precisamos é pegar uma coisa e ficar nela. Ficar nela, ficar nela, ficar nela. Os melhores cristãos fazem isso. Quem são os melhores cristãos? Os monges. E os melhores cristãos fazem isso, né? Como diz o verso do... Ai, como é que é o nome que escreveu os Lusíadas? Enfim, você lembra aí. Eu sempre esqueço alguma coisa em um vídeo, pode perceber, né? Na hora que eu vou falar alguma coisa, eu sempre esqueço alguma informação importante. Ele diz assim: torna-se o amador na coisa amada, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Isso que ele fala, né, a primeira frase assim, do poema, você nem precisa ler o resto, porque ali já está explicado tudo, né? Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Quer dizer, quando você ama uma coisa, você fica pensando nela, imaginando ela, contemplando ela, você se torna aquilo. E depois ele fala algo semelhante assim, talvez eu não tenha dito as palavras exatamente iguais, mas ele diz assim, não tenho mais que procurar, pois em mim tenho a parte desejada. Quer dizer, você ama uma coisa, você fica pensando nela e você se transforma em algo tão semelhante a ela que você não precisa mais procurá-la fora de si. Você já tem ela em você. Então, você não tem que ficar... Quando você, né, está avançado nessa vida espiritual, nessa regra de oração, você não tem que ficar fazendo força para encontrar o Cristo lá fora, para encontrar a santidade lá fora. Não existe uma imagem dela gravada em você, porque existe uma imagem quase como se fosse uma memória viva de participação, quase como se você tivesse participado dos mistérios da vida de alguém que alcançou isso, que viu isso, que viveu isso. E, ao mesmo tempo, essa vida é um esquema das etapas de que toda a vida que quer alcançar isso tem que passar. Então, a própria meditação na vida de Nossa Senhora, da vida de Nosso Senhor, tem também a dupla estrutura, porque ela vale por si mesma, mas ela também vale como uma estrutura daquilo que nós temos que repetir, assim como o Pai Nosso, né? Uma oração que vale por si mesma, mas ela também vale como uma estrutura que molda todas as orações. Então, existe muito mais mistério na oração do terço e do rosário, né? Eu recomendo, inclusive, que você reze o rosário, mas comece pelo terço. Tem muito mais mistério aí do que a gente é capaz de pensar. E isso é assim, e isso é sinal de quê? De que a coisa vem de Deus. Porque sempre que tem muito mais mistérios do que a gente pode imaginar, sempre que é inesgotável, essa é a marca dele. Então, foi feito para nós justamente para isso. Esse passo assim, de meditação e de olhar para a oração de maneira mais interior, sabe, mais tentando olhar o que está por trás, aquilo que não é só aparente, é algo próprio daquelas pessoas que estão buscando a verdade. Então, você buscar a verdade... Eu sei que essa palavra ela pode ficar um pouco genérica, né? Parece que, buscar a verdade. O que é a verdade? A pergunta de Pilatos, né? O que é a verdade? Olha, buscar a verdade é, no fim das contas, buscar os fundamentos das coisas. Só que você precisa de uma preparação para fazer isso. Isso não pode ser só uma frase para você, eu busco a verdade. Não, peraí, isso tem que ser um modo de vida. Ou isso é um modo de vida para você, ou você não está fazendo isso. E perceba que isso é a coisa mais importante que você tem para fazer. Então, assim, ou todos os dias você está buscando a verdade, ou você não está.
Não existe estou buscando metade da verdade. Não. Metade da verdade é engodo de Satanás, entendeu? É o que ele usa para enganar você. Meias verdades. Então, ou você está buscando ou você não está buscando. E para buscar de maneira eficiente, ou seja, para você se encontrar com a verdade de maneira eficiente, primeiro você precisa se encontrar com você precisa ter consciência de si. Você precisa ter consciência de si diante de Deus. Você precisa formar uma base sólida para sua inteligência operar na direção das coisas certas. Se você não sabe como fazer isso, eu criei a Escola da Verdade justamente para ensinar isso. Então, se você quiser conhecer, manda uma mensagem para mim no Instagram. Ou se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, manda uma mensagem para mim no Instagram também, certo? Por quê? Como diz a frase que está aqui em algum lugar do canal, acho que na descrição, levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. É a frase de São Tomás de Aquino. Isso, para mim, é o resumo do que eu faço aqui, sabe? Você está vendo esse vídeo é porque eu acredito muito nessa frase que São Tomás disse, né? Isso é uma missão mesmo. Então, eu criei a escola justamente para isso. Então, se você quiser aprender a fazer isso, diretamente comigo, ao vivo mesmo, sabe? Toda semana, a gente tem aula toda semana. Você entra em contato comigo que eu vou te explicar e aí a gente vê se é para você mesmo, se você está na hora de fazer isso aí. Uma coisa que eu quero pedir para você, nós estamos aqui encaminhando para o fim do vídeo, é que se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido, se ele te ajudou de alguma forma, me ajude também fazendo algo muito simples, realmente simples. Eu quero que você envie esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, vai? 2 pessoas aí que você sabe que vão gostar desse tema, pessoas que são comprometidas, né, ou que querem conhecer mais sobre a igreja, enfim, sobre a oração. Manda para 2 pessoas, ou manda no grupo da sua paróquia, sei lá, posta o link do vídeo no Instagram, mas ajude a divulgar este vídeo, este canal, para que mais pessoas possam colocar esses ensinamentos em prática. E a outra coisa que eu quero pedir a você é que você se inscreva. Você se inscrevendo, você não só ajuda o canal a crescer, mas vai receber outros conteúdos como esse. E por fim, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui para você 2 sugestões de vídeos que seguem mais ou menos esse tema. Certo? Então, até mais, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Um abraço.